costumo falar que a fé é o tripé. Então, se você tem os dois e não tem a fé, esse tripé não fica em pé mesmo. A fé é o algo a mais. É o sentido para quem mais, né? Então, a fé e o medo habitam praticamente o mesmo lugar. Só que o medo é automático. A fé é uma escolha. O medo, ele vem sem que você perceba. E ele te atinge. A hora que você tem a fé, você tem a escolha de você poder acreditar em algo maior. E eu gosto muito da frase que a fé não torna as coisas mais fáceis. A fé torna as coisas possíveis. Então, quando você tem a síndrome do impostor e você passa a não acreditar mais em você, a hora que você tem fé, do tipo, é ainda. Eu não consigo. Eu ainda não consigo. Mas eu tenho fé que eu vou conseguir. Só que essa fé que a gente está falando, tem muita gente também que distorce, falando assim, então medita. O tripé é composto de corpo, alma e espírito. Quando você fala medita, você está na alma, você está no conhecimento, você está no relaxamento da sua mente. Quando você está no corpo, você está na academia, você está preparando, tudo é importante, é o tripé. Quando você está na fé, você está em algo que não é concreto. Você está na oração. E tem vários estudos, e é muito interessante que os estudos foram feitos para provar o contrário. Para provar que a oração ela não era potente o suficiente. Eu vi alguma coisa recente sobre isso. Você viu? Vi. E aí o estudo foi pacientes de coma, um grupo que oraram por esses pacientes, ou seja, não é que eles induziram, então esses pacientes poderiam falar, eu orei e eu melhorei. Não, tinha um grupo orando por esses pacientes e um grupo que não foi posto nessa situação. E a melhora dos grupos, desse grupo que teve a oração, foi significativamente melhor. Mas uma fé de verdade, uma oração que é de verdade, genuína, que te conecta, exato, que te conecta com algo que é além de você, que te dá propósito da vida. Porque se o seu propósito não estiver conectado com um propósito maior, então, quando eu falei que um dos meus valores é Deus e que eu fui buscar em Israel, por quê? Porque uma vez eu fui questionada no meio de uma reunião, 2 vezes na vida, uma quando meu pai faleceu, o caixão ali, uma tia X perguntou, falou, agora eu quero ver a sua fé. Você fala que você tem tanta fé, seu pai acabou de morrer, você tem 28 anos. E naquela hora eu falei, quem sou eu? Todo mundo vai morrer. E aí me deu uma sensação, e aí naquela noite eu estava orando, né, e sofrendo muito, porque não é fácil, meu pai era meu herói. E aí eu tive uma paz no coração, que eu acho que essa é a maior resposta de oração, é você sentir a paz que precisa, que ele tinha passado mais do que 10 anos a mais do que ele poderia ter morrido pela primeira vez. E eu tive essa certeza, o Abílio foi na Link a semana retrasada, o Abílio Diniz. E ele deu uma palestra super bacana, ele tem 86 anos, é um poço de sabedoria. E aí perguntaram sobre a fé para ele. E ele falou, eu perdi meu filho faz menos de 1 ano. Sim. E se eu não tivesse fé, eu não estaria aqui, porque eu não teria aguentado. Mas eu confesso que no dia que ele morreu, eu falei, Deus, eu leio a Bíblia todo dia. E está escrito que 1000 cairão à sua direita e 1000 cairão à sua esquerda e nada acontecerá contigo. Uhum. E isso acontece. E Deus me falou, mais ou menos como falou para mim, ó que coisa interessante, como as histórias se linkam e é tudo o universo. Falou, o João sempre falou que ele, se ele tivesse que parar de fazer esporte, ele preferia morrer. E o João caiu de helicóptero e não morreu. Não era a hora dele aquela hora, mas essa era a hora dele. Então, quem é você para questionar? E desde que ele sentiu isso, ele sentiu uma força que fez com que ele quisesse viver. E ele falou, pela minha fé, que tornam as coisas possíveis, eu acredito que eu vou encontrar o João quando eu morrer. Mas eu falo para ele, não precisa ter pressa, filho, tá tudo bem. Porque... E é uma pessoa que se reinventou. Sim. Então, fé, para mim, Vivi, tem muito a ver com tornar as coisas possíveis, mas você precisa ter a fé que é verdadeira, que é uma conexão com Deus, que é algo que é maior, e é por isso que a gente está aqui. Eu acredito que a gente faz parte todos do mesmo corpo. E há quem diga que a gente vem com uma asa só para encontrar a outra asa, né? Eu realmente acredito que a gente vem só com um pedaço de uma asa. E todo mundo que a gente encontra, te encontrei hoje, encontrei a Sandra, o Guilherme, vim com a Alê. Todos vocês que estão aqui hoje são pedaços da asa que vocês complementam na minha vida e eu complemento na de vocês. E tem gente que quebra parte dessas asas, aqueles relacionamentos mais tóxicos que vão tirando um pedacinho e faz com que a gente não voe, que a gente paralise.
E quando essa asa estiver completa, é a hora de você ir embora. E aí você vai voar. É isso que eu acredito.